São 12 horas e 12 minutos, a promessa feita, então vamos cumprir a promessa. Está aqui o secretário de Finanças, Luiz Fernando, é sempre uma satisfação recebê-lo. Boa tarde, secretário, que bom tê-lo conosco aqui mais uma vez no estúdio da TV Meridional Band. Muito obrigado, Adilson, muito bom estar aqui, usar esse espaço nobre para conversar sobre a economia de Rondônia, sobre o que o Estado tem feito para minimizar o efeito dessa pandemia que tem entristecido a todos nós. Secretário, vamos começar logo direto com dois pontos que foram publicados pelo IBGE. Rondônia se destaca, comparativo com os demais estados, entre os que mais arrecadaram do estado, do Brasil nesse último ano, e que também está com as menores taxas de desocupação, né? Então, ou seja, há um equilíbrio. Rondônia não sentiu tanto, claro que todo o país sentia, o mundo que está sentindo, mas Rondônia ainda está num lugar assim privilegiado, pode-se dizer. A que se deve isso e como é que está realmente essa realidade? Perfeitamente. Quando a gente olha o desempenho da economia, Rondônia não conta com o Instituto de Pesquisa Econômica como estados mais desenvolvidos, mas a gente tem alguns indicadores importantes para aferir a temperatura da nossa economia. Nós temos a questão do emprego, como é que ficou o emprego durante a pandemia, a questão do faturamento das empresas, a quantidade de empresas que abrem e fecham, um conjunto de indicadores que podem sinalizar o quanto a gente tem sofrido, qual o impacto que a economia de Rondônia sofreu durante a pandemia. Ao longo do ano de 2020, o Estado tomou uma série de medidas para mitigar o efeito do isolamento social. O isolamento social é uma medida efetiva para reduzir a velocidade do contágio e, portanto, evitar essa pressão sobre o sistema de saúde, mas claro que ele prejudica muito a economia. E Rondônia, ao longo desse período todo, de março até aqui, de março do ano passado até aqui, vem alternando medidas de isolamento social com medidas de maior liberação, períodos diferentes, para que a gente possa modular essas estratégias de uma maneira a não prejudicar excessivamente, desnecessariamente a economia, mas também preservando vidas, preservando a saúde ou reduzindo o impacto da pandemia na saúde. E o que a gente percebe, depois de decorridos esses 10 meses aí de enfrentamento à pandemia, é que Rondônia se saiu melhor do que a média nacional. Você citou a questão do emprego, e o emprego a gente tem dois indicadores importantes, um que é aferido pelo IBGE, que é a taxa de desocupação, indica o percentual de pessoas que procuraram emprego e não encontraram, e o índice de Rondônia é 9,4% das pessoas em idade produtiva que não conseguiram uma ocupação, que procuraram uma ocupação e não conseguiram. A média nacional é 14,4%. O menor estado, Santa Catarina, tem 7,6%. Rondônia é a segunda menor taxa de desocupação do país. Esse é um indicador importante. Um outro indicador importante de emprego é o emprego com carteira assinada, o emprego formal, que é publicado através dos dados do CAGED, que é do Ministério da Economia, Secretaria de Trabalho, publica esse dado. E o nosso emprego formal também demonstra que nós conseguimos recuperar as vagas perdidas ao longo da pandemia. De março a maio de 2020, nós perdemos 7.022 vagas de emprego formal em Rondônia e nos meses seguintes, de junho a dezembro, recuperamos 8.469, ou seja, 20,6% a mais do que o que foi perdido durante a pandemia, dados até dezembro, publicados no site do CAGED. Então, isso indica que, de fato, a economia de Rondônia tem conseguido superar o impacto negativo ocorrido durante a pandemia do ponto de vista do emprego. Quando a gente olha o faturamento das empresas rondonienses, contribuinte do ICMS, que é o que a gente controla mais lá na Cefim, subiu 17,6% de março até janeiro deste ano. Então, isso indica que nós conseguimos, na média, ter um resultado melhor do que o do ano de 2019. Justamente isso que eu queria que o senhor deixasse bem claro, exemplificasse para a nossa audiência. Nós estamos fazendo um paralelo e avaliando o 2020. Perfeito. Um ano todo enfrentando essas adversidades do combate ao novo coronavírus. Com 2019, o qual não tínhamos nenhuma adversidade nesse aspecto e que traz esses números que Rondônia teve um avanço. Claro. Em todos os sentidos, a geração de emprego, também a questão de arrecadação. Queria que o senhor complementasse esse raciocínio e também colocasse para nós por que a gente tem a sensação de que teria um caos instaurado relativamente falando sobre fechamentos de PJs e tudo mais, até porque, segundo dados também, nós tivemos mais empresas abrindo do que fechando. Perfeito. Como é que se chega a se explica essa sensação que o cidadão acaba tendo? Perfeito.
O efeito da pandemia ele é mais localizado. Alguns setores sofreram, sim, um impacto negativo maior, especialmente aqueles que são de atividades não essenciais, que passaram mais tempo sujeitas a fechamento de atividades. Por exemplo, a questão dos bares e restaurantes, né? Alguma parte do comércio de vestuário, o pessoal da área de entretenimento, né? As atividades de entretenimento, essas tiveram restrições maiores e tiveram, sim, uma redução do seu faturamento, da sua atividade e dos empregos. Só que a participação dessas atividades na economia não é preponderante, não é o mais relevante. Então, isso fez com que o efeito não fosse tão sentido nos indicadores gerais, o que não significa que o Estado não tenha que se preocupar com essas atividades. É claro que o fato da gente ter uma economia que, como um todo, não sofreu uma recessão, não significa que a gente não tenha que socorrer alguns setores especificamente. E o Estado, ao longo do ano de 2020 até aqui, vem adotando medidas justamente para mitigar o efeito da pandemia, como, por exemplo, a prorrogação do vencimento de impostos. Nós prorrogamos o ICMS ao longo do ano, o IPVA. Secretário, eu quero que o senhor fale sobre isso mais detalhadamente, até para saber quais são as expectativas que a gente pode ter aí, mas até para complementar esse raciocínio acerca de por que Rondônia está neste patamar. A não dependência especificamente do setor industrial sem dúvida fez com que Rondônia se colocasse nesse patamar, secretário? A característica... a questão pecuária, agrícola, o pequeno, médio, até o grande produtor, ele é um dos principais responsáveis pelo fortalecimento, então? Sem dúvida. A nossa economia ela é fortemente baseada no agronegócio e o agronegócio sofreu um efeito bem diferente do setor industrial, né? Os estados que são mais industrializados sofreram uma redução de atividade forte e pior, né? A indústria, quando ela para, ela tem toda uma cadeia de produção, de fornecimento que ele para e leva tempo para reativar. Então, estados como São Paulo sofreram um impacto muito maior e eles são muito fortes na economia nacional. O agronegócio teve um aumento de demanda em função do consumo de alimentos, especialmente, né? Soja, carne, grãos, tiveram realmente uma demanda aquecida e isso permitiu que essas atividades conseguissem recuperar, né, o que perdeu em outras áreas. Claro que algumas áreas específicas do agronegócio sofreram também algum impacto, mas, no geral, a economia de Rondônia ela foi muito menos impactada. Uma sustentação mais forte devido justamente a ter essa implementação, né? Perfeito. Esse segmento muito fortalecido. E a gente vem com esse panorama, secretário, mesmo assim, uma preocupação muito grande do governo estadual acerca de continuar fortalecendo, para que a gente consiga ter em 2021, no seu fechamento, números positivos também. Exato. São ações que vão ter reflexo nos próximos momentos que às vezes não nos damos conta, né? Nós temos um auxílio emergencial, que há um estudo para ser retomado ou não, mas mesmo em que ele seja retomado, não será com a mesma pujança, deverão ser valores menores, deverá haver um rastreamento mais intensivo para quem deve chegar a este auxílio e que não será um divisor de água para a segurança da economia continuar se sustentando. Logo de pronto, eu vi que o governo estadual ele lança um incentivo para prorrogar o pagamento do ICMS, que seria um dos grandes problemas e agravantes enfrentado pelo pequeno, principalmente, médio, né, comerciante. Essas ações elas já estão em atividade. Já desde janeiro, o comerciante começa a sentir este benefício, já está eficiente. Perfeito. Ao longo da pandemia, a gente, por várias vezes, prorrogou por 75 dias, às vezes por mais tempo, o vencimento do ICMS, justamente para que as empresas tivessem oportunidade de fazer as suas vendas e só depois recolher os impostos. Uma parte da arrecadação de ICMS ela é recolhida na entrada do Estado, antecipadamente, seja por diferencial de alíquota, substituição tributária, ou mesmo ICMS antecipado. E essas são modalidades de recolhimento que acabam onerando muito o caixa das empresas, porque a empresa tem que pagar o imposto antes de ter efetuado a venda. Então, especialmente para essas modalidades, nós fizemos prorrogação de vencimento, adiamos o vencimento, para que esse recurso que iria para o pagamento de impostos pudesse ser redirecionado para o capital de giro das empresas, para cumprir outros compromissos que as empresas tiveram. Então, isso reduziu a necessidade delas recorrerem a banco, recorrerem a capitais de terceiros para continuar suas atividades. Esse foi um mecanismo importante para permitir a manutenção de empresas funcionando. E algumas dessas medidas, como, por exemplo, a dispensa do pagamento antecipado do ICMS, nós adotamos como medida permanente desde o início da pandemia. Hoje, a empresa que está absolutamente regular com o fisco, né, que tem
os seus recolhimentos tributários em dia, o cumprimento das suas obrigações em dia, ela está dispensada do pagamento antecipado do ICMS. Isso de forma automática? De forma... Bom, ela tem que demonstrar essa regularidade, ela tem que requerer. Existe um processo para isso, para o pagamento antecipado. Para a prorrogação de vencimento, não, isso é automático. A prorrogação de vencimento dos impostos foi, inclusive agora, nesse ano de 2021, nós novamente, durante os próximos 6 meses, estamos adiando por 75 dias o vencimento do ICMS, oriundo de diferencial de alíquota e substituição tributária para as empresas do Simples Nacional, né, do regime do Simples, as micro, pequenas e médias empresas, e também para o MEI, o microempreendedor individual, quando ele tem que pagar esse ICMS referente ao diferencial de alíquota e substituição tributária. Então, esse alívio que a gente continua dando, ele visa justamente essa recuperação das empresas, essa capacidade das empresas recomporem seus estoques, ao invés de o empresário entrar numa linha de crédito, o qual vai onerar ainda mais os seus custos, exatamente, ele pode ter um espaço maior de tempo para desenvolver a sua atividade, fazer com que haja o giro e, posteriormente, honrar o seu compromisso. E aí, a próxima compra, ele acaba tendo também esse efetivo prazo, e aí vai se levando e vai tentando manter ou até mesmo criar uma expectativa de números de novas vagas. Perfeito. O financiamento de dividendos também continua. Tem alguns programas que beneficiam aqueles empresários que estão numa situação que precisam de um fôlego a um prazo médio até longo. O microcrédito, você Isso. se refere? Sim, nós aplicamos 10 milhões em microcrédito no ano 2020. Agora, semana passada, o governo anunciou a ampliação do seu programa de microcrédito através do PROAMP, que é o programa de microcrédito orientado, em que, usando um mecanismo já existente no Sistema Financeiro Nacional, que é a destinação de 2% do depósito à vista que os bancos têm que fazer, eles são obrigados a aplicar no microcrédito, mas para isso o Estado tinha que ter uma legislação própria. Então, o governo do Estado já tomou essa iniciativa e vai buscar captar 100 milhões de reais ao longo desse ano para incrementar o seu programa de microcrédito. São operações de crédito de até 36 meses para pagamento, com 6 meses de carência, com juros subsidiados, que permitirão ao empresário fazer seus investimentos. No caso específico do PROAMP, gestão dos municípios em parceria com o Estado, ou o Estado também absorve isso? Em parceria com os municípios. Nós estamos ampliando essa parceria para definir essa rede de orientação aos empreendedores, aos microempreendedores, juntamente com os municípios, que estão mais próximos ali da realidade, conseguem fazer essa orientação de forma mais presente, e isso vai permitir também que o município elenque as atividades que ele entende que tem maior vocação, maior potencial de desenvolvimento, para que esse microcrédito gere, de fato, o crescimento econômico, distribuição de renda, redução de desigualdades, que é o grande objetivo dessa atuação do governo. Secretário, em algum momento se ventila alguma expectativa em criar algo para amparar essa população, assim como o cenário federal vem trabalhando? O ano passado o próprio governo estadual teve uma contrapartida. Sim. Como é que está hoje a expectativa em cima deste ano, para que nós não tenhamos um fechamento negativo? Perfeito. Em relação aos programas de complementação de renda, né, de segurança alimentar para os grupos mais vulneráveis da nossa população, o governo federal está estudando a reedição do auxílio emergencial com um valor reduzido, mas permitindo que se alcance um contingente significativo dessa população mais vulnerável. E o Estado também tem um programa Amparo, que permitiu, ao longo do ano passado, gerar um complemento de renda importante para essas famílias, de R$200. E agora nós estamos reeditando, prolongando o programa Amparo por mais 6 meses. Desde janeiro, esse crédito vai ser feito com uma redução do valor, de R$200 para R$100. Esse valor será pago para as famílias mais vulneráveis, são cerca de 28 mil pessoas que serão beneficiadas por esse programa, e ele vai se dar nesse período de janeiro a junho desse ano. Esse é um programa que independe do governo federal. Independe, é com recurso do Estado. Recurso próprio, que vai ser reaplicado para essas medidas paliativas no combate a esse desequilíbrio econômico que pode ser instaurado aí nos próximos dias. São 12 horas e 28 minutos. Eu quero dar aquele boa tarde para você que é do município de Vilhena, de Cacoal, a Ariquemes, de Paraná também, a você na internet. Obrigado pelo carinho. Estou conversando aqui com o secretário de Finanças, Luiz Fernando, e a pauta é justamente essa questão econômica. Embora tenhamos números positivos, mas a implementação de medidas para que esses números continuem positivos
elas têm que ser provocadas constantemente. Perfeito. Secretário, não teria como não tocar num assunto com o senhor, porque nos últimos dias o que aflige muito a população está relacionada ao aumento dos combustíveis. E aí nós colocamos gasolina, diesel, gás de cozinha e os reflexos que isso tem na economia como um todo. Né? Porque o combustível ele é usado para transportar e aí é uma cadeia que vai gerando. Então, quando aumenta o combustível, consequentemente, nós temos uma inflação à vista aí, lamentavelmente, de vários dos setores. Muito se especula acerca da regulação desses preços. Né? Um dia após o governo federal se posicionar acerca desses aumentos, a Petrobras vem e divulga mais um aumento. Né? Isso agora no dia 9, ontem. Hoje nós estamos no dia 10, ontem, né? Começou a valer esse aumento já significativo também nas refinarias e ainda não conseguimos sentir o reflexo nas bombas, mas é fato, já vai chegar nos próximos momentos. E aí também existem as especulações que o Estado teria a sua competência. Como é que é isso na prática, secretário? É bom que deixe bem claro para a população. É simples assim, chega, vou baixar o imposto, vamos resolver esse problema e vamos caminhar na mais absoluta normalidade. Qual é a avaliação do secretário que vive esse momento ali e que eu tenho absoluta convicção de que está observando também esses posicionamentos? Perfeito, Edilson. De fato, às vezes há uma simplificação, né, dessa política de preços, como se a alteração da forma de cobrança do ICMS fosse afetar o preço final dos combustíveis. Isso realmente não é a nossa avaliação, não é a avaliação dos secretários de Fazenda do país, que inclusive divulgaram uma carta nesse sentido. Primeiro, qualquer redução de alíquota de ICMS, de acordo com o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, ela teria que ser compensada por um aumento de alíquota, a criação de uma outra fonte de receita permanente na mesma proporção, porque senão você não conseguiria manter a execução das políticas públicas. Eu reduzindo a receita, renunciando à receita sem uma compensação, o Estado teria que diminuir a sua atuação, a sua forma de atuar. Isso não é possível. A gente tem um orçamento aprovado que não pode ser reduzido dessa forma, sob pena de prejudicar a assistência à população. Então, não é possível legalmente fazer redução de alíquota de ICMS de combustíveis sem criar aumento em algum outro produto, o que às vezes vai acabar gerando um desequilíbrio, né? Porque você está privilegiando um setor em detrimento de outro. A variação dos preços, a grande oscilação dos preços dos combustíveis, gasolina, álcool, diesel, deriva de uma política de preços da Petrobras que foi alterada, salvo engano, no ano de 2018, em que a Petrobras decidiu passar para os preços as variações existentes no mercado internacional. As oscilações de preço no mercado internacional do barril de petróleo estão sendo repassadas automaticamente para o preço na refinaria. E isso altera o preço na bomba. O ICMS não foi alterado. A alíquota de ICMS ou mesmo dos tributos federais, PIS, COFINS, CID, eles continuam as mesmas. O que realmente causou essa oscilação é o preço internacional. Então não adianta você tentar corrigir um problema sem atacar suas causas. A causa é a política de preços da Petrobras, que no passado ela acumulava essas diferenças ao longo de um tempo, 3 meses, 6 meses ou até um ano, e repassava esses reajustes aos poucos. Hoje ela está passando imediato. Então, isso, com a questão do dólar, da desvalorização da moeda, isso acaba gerando esse efeito. Então, a gente até concorda em discutir esse assunto com o governo federal, buscando soluções para tornar menos volátil esse preço na bomba, mas nós consideramos que o ideal seria trazer esse assunto para o âmbito da reforma tributária, em que você atacaria os problemas estruturais do sistema tributário, em que aí você repensa mesmo toda a distribuição do bolo, da arrecadação, buscando corrigir algumas imperfeições, algumas inconsistências do nosso modelo atual. Esse seria o âmbito ideal e está no Congresso Nacional. A previsibilidade seria essencial que acontecesse num curto espaço de tempo, pelo menos, né, secretário? Porque imagine que se fecham um acordo hoje para fazer um transporte de um determinado produto que vai ser feito daqui a uma semana. Sim. E aí você faz em cima do valor, você não consegue medir quanto que vai estar custando o diesel, por exemplo, daqui a uma semana. Eu concordo. E essa questão da previsão, pelo menos por um tempo específico, seria um dos fatores que talvez pudesse também dar uma determinada segurança. Perfeito. E aí, tecnicamente, a solução para isso não está no ICMS nem nos tributos federais. A solução para isso está na política de preço da Petrobras, que teria que voltar à sistemática em que ela acumulava durante um período essas oscilações
variações do preço no mercado internacional e só repassava isso a cada 6 meses, num período mais longo, e não semanalmente, como tem acontecido. Essa é a solução para o problema. Secretário, já que a gente tocou num assunto aqui que justamente é de interesse nacional, né, o país todo tem sofrido muito com esses aumentos no combustível, política econômica também tem tudo a ver com a questão dos números que são administrados pelo Banco Central. Em discussão no momento a questão da autonomia do Banco Central, só para a gente entender um pouquinho também como é que o senhor visualiza esse momento, inclusive deve ser definido nos próximos dias através da Câmara Federal, salvo engano, já passou pelo Senado. O senhor vê com bons olhos para a economia, para o país, propriamente dito, seria algo interessante mesmo? Nós podemos ter uma expectativa positiva? Eu diria que é bom preservar a autonomia do Banco Central, sim, especialmente em relação às metas de inflação, às políticas monetárias para garantir o cumprimento de metas de inflação, mas uma autonomia plena, inclusive em relação às políticas financeiras, tributárias, né, tributação do setor financeiro, eu acho que há um risco aí. A gente precisa ter um controle social sobre essas diretrizes para evitar que se perpetue essa concentração de renda no país. O sistema financeiro, as instituições financeiras sempre lucraram muito. Então é importante que a gente mantenha um ambiente econômico competitivo, saudável, estimulante para o investimento, mas cuidando para que não haja desigualdade, não haja ampliação das desigualdades. Então, quando se fala em autonomia plena das políticas financeiras, eu tenho algumas restrições. Eu acho que as questões da política de preços inflacionários, sim, é algo que o Banco Central deve perseguir com liberdade, mas não toda a economia. Tá aí algo para se aprofundar um pouco mais, né, secretário? Amplamente uma discussão para olhar de todos os lados quais seriam realmente os fatores, seriam mais positivos ou negativos. A gente fica aqui nos bastidores só esperando que a medida seja debate. a mais assertiva possível. Secretário, está chegando ao final da nossa entrevista, são 12 horas e 34 minutos, mas para fechar, orçamento de, olha como é gostoso falar de números mirabolantes, né? 8 bilhões e 500 milhões. Os números absolutos com os centavos não são esses, mas é dentro desta casa. Esse é o recurso que o secretário tem para administrar durante este ano de 2021, e aí envolvendo todo o sistema do Executivo estadual. Todos os poderes, esse orçamento. Poderes, né, que fazem parte do Executivo, que são mantidos com esse recurso e que é orçado e que é liberado através da Assembleia e tudo mais. Tem todo um conjunto de estágios que são avançados para chegar nesses patamares. Qual que é a pergunta? Eu queria saber como é que está o nível de otimismo do Executivo acerca deste ano que estamos começando. A gente queria estar começando o ano sem ter as restrições, com o mercado já sendo retomado na sua plenitude, mas não é a realidade, tem que continuar tomando as medidas. Há investimentos do governo federal para infraestrutura, que a gente sabe que também essas obras acabam fomentando a economia local. Como é que está sendo discutido isso internamente lá, secretário? Perfeito. O orçamento do Estado, né, que não é o secretário de Finanças quem decide, né, a gente gera as receitas e administra as receitas, mas claro que existe um planejamento, né, que é conduzido pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, a CEPOG, e existem prioridades de governo que são contempladas nesse orçamento, e o nosso esforço é que esse orçamento seja cumprido. Então, para isso, a gente tem que gerar todas as receitas previstas para que as despesas possam acontecer. Esse orçamento é feito, né, no ano anterior, lá em setembro a gente mandou isso para a Assembleia, a Lei Orçamentária Anual, e agora a gente precisa executar. De lá para cá houve essa surpresa em relação ao prolongamento da crise na saúde pela pandemia, esse novo momento da pandemia que nos preocupa bastante. A gente tem que priorizar o enfrentamento da pandemia para preservar vidas. Então, essa é a prioridade que a realidade nos impõe, independente do planejamento previamente elaborado. Mas nós precisamos também preservar alguma capacidade de investimento do Estado. Você mencionou a questão da infraestrutura, né? As estradas, a infraestrutura produtiva, né? Os projetos de governo também precisam ser mantidos. E para isso a gente tem continuamente mantido um esforço de direcionar os recursos para a saúde e garantir recursos para investimento. E neste ano nós precisamos ampliar investimento. Nós tivemos realmente boas notícias, graças a Deus, em relação ao encerramento do exercício 2020, conseguimos fechar com um bom superávit. Isso vai permitir fazer uma boa reserva para esse aumento de custos que a saúde vai ter agora. E precisamos também garantir a continuidade dos investimentos. O governo federal tem atuado em
socorro aos estados, especialmente na saúde, e algumas obras de infraestrutura, né? A ponte lá de Abunã, a BR-364, manutenção, enfim, Agora é anunciado também investimentos. aqui 2 viadutos em Porto Velho, na casa dos seus 20 bilhões de investimento, Exato. entre outras medidas paliativas que vêm sendo tomadas. Né? Claro, então o Estado tem essa Teremos, articulação. então, um recurso um pouco melhor este ano de 2021 para que o Executivo do Estado também implemente ações na infraestrutura. Sim, teremos. A gente já previu um crescimento de 10% da receita própria do Estado nesse orçamento, mas estamos trabalhando junto com o aprimoramento da fiscalização, sempre com justiça fiscal, sem gerar desestímulo ao ambiente econômico, mas procurando ampliar essa arrecadação para que cada vez mais tenhamos recursos para o investimento, para manter a estrutura da máquina pública funcionando e a estrutura de serviços à população em condições adequadas. Secretário, a gente tem que encerrar aqui. Eu quero agradecer muito pela vinda. É uma satisfação sempre recebê-lo, 12 horas e 38 minutos. Porta sempre aberta para que a gente possa debater esses assuntos importantes aqui, até para que o Estado adquira a confiança e a pujança para arregaçar as mangas e continuar, porque o principal agente combatente do coronavírus é o cidadão, tomando as suas medidas de prevenção, respeitando as políticas que são implementadas e continuando com a sua produtividade, seja a PJ ou a pessoa física. Perfeito, para a gente manter esse crescimento econômico, resgatar inclusive o nível de crescimento que a gente tinha antes da pandemia, é fundamental que a população não relaxe nesse cuidado preventivo. As medidas sanitárias, elas geram uma menor pressão no sistema de saúde e, consequentemente, não obrigarão o Estado a voltar a tomar medidas de isolamento mais restritivo. Então, a gente tem um efeito econômico importante dessa aderência da população às medidas preventivas que o decreto, que a CESAL, que o doutor Fernando Máximo sempre recomenda, o próprio governador Marcos Rocha sempre tem falado sobre isso. Então vamos todos contribuir para isso, para que tenhamos oportunidades de emprego, de renda, de crescimento para todos nós e tenhamos um Estado próspero ao longo do ano de 2021. O governo do Estado está trabalhando para isso. Muito bem, então, mais uma vez eu agradeço a vinda do secretário de Finanças, Luiz Fernando, falando conosco aqui no programa sobre as finanças de Rondônia. Vou fazer uma pausa muito rápida, daqui a pouquinho um outro assunto que é importante que se diga é essa nova cepa do novo coronavírus, aqui em Rondônia também. Especialistas da Fiocruz vão falar sobre este assunto. Fique conosco, a gente volta já já.